Que bom ter você aqui nessa terceira temporada de Sincericídio Literário. Eu, Vânia Nunes, a Borboleta que Lê, e Moira Bianchi, autora de romances contemporâneo e de época, estamos aqui para falar de tudo que gira em torno da vida dos livros. Lançamentos, fofocas, tretas, assuntos, plots e a gente aproveita também, de vez em quando, dá uma pitadinha falando da realeza britânica e europeia, de um modo geral. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse ano do Sincericídio Literário. Deixa seu comentário, deixa seu joinha, compartilha e vem falar conosco o que você gostaria que a gente falasse nos próximos episódios. Bem-vindo 2023. Menina, mas olha só, falta pouco agora, hein? Falta pouco. Dois, três tá batendo na porta. Agora tá muito perto, a gente já tá vendo fotos do ensaio, né? E teremos crianças participando. Inclusive o pequeno pode ser. Pode ser que o pequeno tenha ido também só por ir. Não necessariamente ele esteja trabalhando, né? Não. E talvez ele nem vá no dia, porque é meio maçante aquele negócio com uma criança, né? Então, eu acho que a Charlotte vai, mas o Jorge, ele segura, né? Segura o manto. Segura. Então tá. Ele Esse filtro me deixou muito branca. Tô pálida. Tá. Mas não posso tirar o filtro, porque eu tô com o rosto todo marcado. Então tá bom. A gente ignora. Ele vai ser o pajem principal, né? Ele Entendi. vai... eu acredito que realmente seja segurar o manto. Eu acho que é o que ele fica mais perto. O que fica mais perto. Porque, na verdade, na coroação da avó... Avó não, bisavó. Foram 6, né? 6 moças. Então, não são só 2 rapazes ou crianças, assim, nas pontas. Eu acho que também são 6. Não, mas tem outros. Tem ele. Tem o filho lá dos Chomley, que já é grandinho. E acho que tem mais uns 3 ou 4. E por parte da Camila, acho que também vai ter criança acho que os netos dela, né? A Camila, que eu sei, são os netos dela, porque ela tem netos gêmeos. Então, são 2 gêmeos. Podiam ser 3, mas são 2 gêmeos. Eu acho que só os meninos, as meninas não vão participar, mas devem ter outras crianças. Eu confesso que eu não tive muito interesse de procurar, porque... Também não. O que me mata isso que a gente ainda nem entrou no nosso roteirinho, né? A gente vai ter que encaixar tudo na hora, porque senão ninguém aguenta. Aliás, deixa eu falar. Você que está aqui vendo a gente, muito obrigada por seguir. A gente teve 30 seguidores em menos de um mês. Para nós isso é muita coisa, porque a gente é muito pequeno, né? A gente já passou de 400, a gente precisa de 1000 para poder fazer isso aqui dentro do YouTube. Porque senão a gente faz fora e tem que renderizar o vídeo para jogar. Então, a partir de 1000 a gente pode fazer dentro do YouTube. É muito melhor pra gente, né? Porque aí a gente faz direto, faz ao vivo, né? A interação é muito melhor. Né? Porque fazendo ao vivo tem um chat lá, né? Que o pessoal também pode... todo mundo pode participar. Quer dizer, a gente está chegando na metade do caminho, estamos em 40%. Tá ótimo. Então, você que está vendo, like. Se você ainda não segue a gente, segue. Não custa nada seguir a gente, mas ajuda. E passa para os amigos, que é para os amigos também virem fofocar. E é engraçado que é uma coisa que vários canais comentam, que é assim, a gente fez um episódio mega bacana sobre Agatha Christie, sobre as adaptações de Agatha Christie. E ela agora, assim, com muitos dias depois, a gente está chegando 1/5 do que os vídeos de Harry e Meghan têm. Então, assim, Agatha Christie forever, Harry e Meghan não vão ser, né? Pois é, Agatha Christie, Jane Austen, né? A gente está tentando manter nossas raízes, mas está difícil, né? O povo
O povo prefere fofoca. Então tá. A gente vai continuar falando, né? Porque eles vão continuar dando treta. Mas a gente gosta mesmo de falar de livro, né? E tem tanta coisa pra falar agora, porque tá vindo um monte de adaptação aí. Muita coisa. Mais um Jane Austen chegando na Netflix. Ixi, dá até nervoso. Lá vamos nós, né? Vamos lá. Vamos começar... Vamos meio que de trás para frente, né? Porque a última coisa que a gente viu foi a entrevista da Princesa Anne. E eu, confesso, fiquei mais fã da mulher. Gente, é uma classe, né? Ela sabe responder na profissa, sem se entregar, das galáxias, né? Cara, a mulher é assim fodástica. Ó, para vocês que não viram... Acho que dá para botar, né, Moira, o link depois na descrição no YouTube. Eu acho que quem abriu foi o próprio canal. Sim. Fez o... Aí liberou, né? Então, a gente pode depois botar aqui embaixo o link da entrevista na íntegra em inglês. Eu acho que tem legenda, se você botar, mas acho que não em português, né? Pelo menos eu não vi. Só vi legenda em inglês. Não sei. Então, assim, são acho que 40 minutos, 45, né? Nem chega a 1 hora a entrevista dela. 45 porque tem várias inserções de vídeo. Porque se for mesmo da entrevista, se você correr assim, deve dar menos de 20 minutos. Exatamente. Então, assim, a mulher, ela soube responder. E eu acho que o mais interessante foi a última pergunta. Você tem medo que a monarquia caia? E ela respondeu assim, ela não disse sim, ela não disse não, mas ela disse há muitos benefícios mútuos para a monarquia cair. Então, assim, o buraco é mais embaixo, Moira. Sabe o que eu acho, Vânia? Sinceramente, a pessoa precisa ser cega e surda e manca para não ver o risco que Charles é. Ele é um risco ambulante. Sim. Assim, fora esse desastre que ele está fazendo, deixando o filho fazer, ele é globalista, né? Meio woke, meio não sei o quê, guerra pelo meio ambiente. O cara montou uma cidade, eu te falei disso, né? Tem que fazer um post sobre isso, porque é um negócio surreal. E agora ele caiu nessa armadilha de fazer compensação pela escravidão. Pela escravidão, assim. Quem te falou que a escravidão acabou? No mundo não tem mais escravo, não tem venda de escravo, acabou. Inclusive, a Anne fala isso na entrevista dela, né? Ela fala isso. Então, eu acho que quem tinha que assumir era ela, não era nem o William, não, era ela. Ela tem muito mais culhão do que ele, né? Inclusive, ela era muito mais chegada ao pai, né? E ele realizava, né? Ela realizava ele muito mais, né? Então, ela é filha do pai, né? Muita coisa. Tá ali, você vê claramente o pai dela, assim. Muita coisa. Eu vou te falar, é um negócio assim, é uma coisa real, de realeza mesmo. Ela tá ali, ela tem outro patamar. Outro patamar, né? Tá. Ela tem outro patamar, a postura dela, a maneira que ela fala, porque, tudo bem, era uma entrevista chapa branca ali, ninguém ia botar a faca no pescoço dela, mas a mulher até faz umas perguntas meio capciosas como essa, assim, o que você espera do reinado do seu irmão? Um lixo, que a gente tá preparando para o incêndio, é isso que a gente tá fazendo. E ela fina, né? Ela não é uma mulherzinha delicada, assim, não. Ela é fina de educação, de cultura, né? E a coisa dela ser do Royal Senior a que mais trabalha, né? A que mais tem eventos, a que mais viaja. E ela começou aos 18 anos. Com 18. E assim, tirando o lance do divórcio dela,
e do novo casamento, que foi um casamento que, segundo The Crown, ela informou a mãe, ela não pediu a bênção, né? E foi uma coisa assim ótima. Você não vê escândalo com ela. Você não vê. Não. Você não vê. Nenhum. Entendeu? Nenhum. Tentaram inclusive, foi você que me falou que o marido é mais novo que ela. Eu nem sabia. Eu achava que ele era mais... Pelo menos ele é mais jovial que ela, né? Mas foi você que falou. Eu não lembro agora se chega a 10 anos. Agora realmente eu não lembro mais a idade. Mas eu futuquei naquela época e vi que ele é bem mais novo que ela. Né? E pelo menos esse parece que tá indo, né? Ela não vai para um terceiro, né? Acho que não. Aí você tinha falado sobre o programa Fala de Andrew. E aí, o que a gente vai falar do tio A? O programa que a gente está falando é o programa dos Markles. E isso eu tenho várias análises contraditórias, a gente vai chegar nesse assunto. Mas enfim, esse programa esquisito, ele termina falando de Andrew sem falar dele. Porque na chamada parecia que ele tinha dado entrevista. E andou rolando um papo de que ele estava querendo dar uma entrevista e escrever um livro, né? Sim. E você vê que ele e o Harry são a mesma coisa. Os dois são spare. Os dois são filhinho da mamãe. Os dois são cabeça oca. Os dois casaram mal, né? E os dois eram da ilha. Inclusive, esse papo da ilha tá rolando essa semana de novo. A gente não vai falar dele aqui, porque, enfim, né? Não. E toma muito tempo. A gente entra e não sai mais. Vira um labirinto. Mas, uma amiga minha me falou assim, não, mas por que você acha que o tio Andrew é da ilha? Eu falei, não, eu não acho que o tio Andrew é da ilha. Eu acho que só o tio Andrew segurou o BO, porque eram todos da ilha. E aí hoje eu peguei um tweet, assim, esse tweet que aparece na rede da gente, dizendo assim, que eu até ia procurar para ler depois e perdi. Você já ouviu falar, o tweet diz, você já ouviu falar de cientistas proeminentes sendo convidados para a ilha? O papo era levá-los para lá para eles ficarem comprometidos. E terem um motivo para sofrer chantagem. E foi o que a gente falou 2 episódios atrás. Se você não viu o que a gente está falando, foi quando a gente falou da real realidade de como como o Harry conheceu Meghan, né? Isso. E a gente falou disso, a gente tá muito foda. A gente podia dar o número da Mega Sena, porque a gente falou exatamente isso, não foi? E a pessoa ia pra ilha da fantasia, achando que ia molhar o biscoito, saía de lá com as calças na mão. Com certeza. A começar pela lista do avião, a lista de presença, né? Que aquela lista ali entregou de políticos a atores que eu amava e tô de coração partido. Tudo bem, continue. O biscoito tem que ser molhado por todos, né? E aí, Vânia, o negócio é assim, só o tio Andrew segurou o BO. E esse programa, engraçado que eu vi várias análises, ele é o próximo assunto? Então a gente pode embalar. Eu vi várias análises, porque quando eu vi, eu fiquei pensando assim, mas será que o link tá certo? E é isso? Esse negócio fraco, né? É uma coisa meio fraca. O que é isso? Tá me chamando de idiota? Né? E os caras lá fazendo churrasco, coisa boa, só que churrasco de camarão. Porque, assim, papo meio assim, que pra mim foi um programa pra ajudar Meghan e para deixar claro uma ameaça. Eu tenho a carta, mas eu não liberaria a carta por dinheiro nenhum. Mas eu tenho a carta, eu não sei o que eu vou fazer com essa carta. Para mim foi uma ameaça. Diz, ou faz do Pix, ou vai se ferrar. Né? Porque quer reunir família, não quer. Ninguém quer reunir família nenhuma, tá? A gente não sabe nem se eles não se falam mesmo. Coisa de Meghan, eu não acredito em nada. Pra mim,
aquilo ali foi só o recado do Pix. De fora, só tinha imagem bonitinha dela, só tinha coisa bacana, o cabelo casinha, todo mundo teve cabelo casinha. Você não sei, mas eu tive cabelo casinha há muito tempo. Dependendo do corte que a gente dava numas modas aí. Aquele corte Chitãozinho e Chororó, lembra? Que era uma tenda aqui em cima e reta aqui embaixo. Eu também tive a minha fase de cortar Joãozinho e fazer, como é que era? Ai, permanente. Nossa, minha mãe quase morreu quando eu cheguei em casa. Assim, então eu também fiz umas merda no cabelo. Também fiz. Só teve cabelo casinha na vida, então não teve nada ali para desabonar ninguém. E todas as análises que eu vi falam isso. Que realmente foi um negócio, assim, passando pano. Muita coisa. Muita coisa. E que eles não vão falar mais nada. Aí a Lady C disse que até o final do ano vai sair uma outra entrevista deles, que ela tem certeza. Então você vê que eles também não têm credibilidade nenhuma. Assim, é uma família de escroque. E aí agora, quando a gente estava começando a gravar, quando eu falei, não, espera um pouquinho que eu tô vendo o Spider, que eu gosto muito dele, que ele faz análise comportamental, né? Mas esses caras todos, acho que eles cansaram de fazer análise comportamental. Eles começam a falar de interpretação do que eles acham que tem que fazer na vida. Não tem que do achismo, disso, eu quero saber. Achismo. E aí vocês ficam querendo encher linguiça, porque não tem muito para analisar, porque a irmã tem esclerose, né? O pai sofreu um AVC, quer dizer, eles não são 100%. O único que é 100% fisicamente. O único que é 100% é o irmão, que é um happy-go-lucky, né? Foda-se, eu só tô aqui porque meu pai não vem sozinho. E se eu não aparecer no vídeo, eu não ganho Pix, por isso que eu tô aqui. Me pareceu isso. Assim, croque mesmo, foda-se, vamos que vamos, entendeu? Mas aí, o Spidey foi o único que falou que foi tudo tendencioso pra ficar mal pra Meghan. Você achou? Eu achei que pode ter tido uma tentativa por parte da equipe, porque era um canal australiano. E a gente sabe que a Austrália é Commonwealth, né? O cabelo tá entrando aqui na boca. Então é a favor do rei, da rainha, né? Desde a época lá de Elizabeth, se você for ver a Sky Austrália, né, aqueles jornais todos que tem no YouTube, eles estão sempre a favor da monarquia contra o casal xarope. Então eu achei que aquele cara, que é um repórter investigativo, ele tentou dar essa puxada de tapete para poder, vamos bater, né? Bater um tamborzinho pro rei que vai ser coroado semana que vem, até porque, estrategicamente, a entrevista entrou uma semana antes. Só que eu acho que a família dela não ajudou. Porque quando as entrevistas estavam sozinhas, do irmão e da irmã, eles metiam pau. Porque se não fosse pelo meu pai, ela ainda era uma garçonete, porque ela é uma escroque, porque ela isso, porque ela é aquilo, porque ela falou um monte de mentira, porque ela não convidou para o casamento, mas convidou a Oprah e convidou o George Clooney, que veio a público, vieram, né, os dois falaram, que não conheciam Meghan antes do casamento. Então, assim, realmente, eles receberem aquele convite, deve ter sido, assim, uma coisa meio estranha, né? Mas o pai, o que me penalizou foi o pai. Porque, sim, o pai deu aquela de eu tenho a carta, né? Eu tenho a força, deu uma de He-Man. Só que, cara, aquele pedido de, pelo amor de Deus, volta a falar comigo antes de eu morrer, foi de quebrar o coração. Você achou? Eu achei. Que foi tudo falso. Não, eu acho que independente de ter sido falso, Moira, eu acho que foi uma coisa muito patética para fazer o cara falar, porque só podia ser ele. Ele é o pai, ele foi esnobado, ele foi caluniado, ele foi enrolado, porque teve aquele lance do dinheiro que ele recebeu para tirar aquelas fotos posando, né, para roupa, que ele ia ao casamento, e por causa disso ela usou aquilo para tirá-lo de vez do casamento. Ele teve há pouco tempo um AVC, tá usando bengala, eu não sei a idade dele, mas
de repente ele está aparentando estar muito mais velho do que a idade de fato. Vamos procurar. Se eu não me engano, ele teve um ataque cardíaco, obviamente que não foi tão forte, né? Então, quer dizer, o ataque cardíaco foi na época do casamento. O AVC não, exato. foi na época, agora por tempo. Então, o cara, até para falar, ele tá falando meio torto, meio devagar, meio gaguejando. E aí o cara fica, não, me diz, por favor, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Então, assim, eu não sei de quem foi a ideia. Não sei se foi dele próprio, não sei se foi da equipe, não sei se foi dos filhos. Mas eu achei, assim, que aí, nesse ponto, deu a faca e o queijo na mão. Ele tem 79. Ok. Tá para fazer 80? Então... Tá até sacudido para 80. Não sei, porque de longe parece, né? Mas... Daquilo ali, eu fiquei pensando assim, tomara que isso aqui seja pelo Pix. Por quê? Olha só, ele estava com 2 filhos, mostrando que só se importa pela 3ª filha. Aquelas 2 pessoas com ele ali podiam ser 2 amigos, 2 colegas de trabalho, 2 vizinhos. Mas aí, olha só, Moira, aí a gente já vai entrar numa outra seara, que é uma coisa também que eu comento muito quando eu vejo outros casos de pais reais, de gente como a gente, que tem 2 filhos, perde um por um acidente, por alguma coisa, e só fala nesse filho morto. Esquece que tem um filho vivo. A dor é grande? Deus me livre perder um filho. Acho que filho, né? Pai não deveria sobreviver ao filho. Mas assim, ele tem um filho. Né? Então, assim, tem muitos pais que fazem isso. No caso, ele está fazendo com filhos vivos. Mas tem muito pai que faz isso com filho morto. Então, se você for olhar o lado do filho que sobrou, imagina também como é que ele vai se sentir. Então, aí já é um outro aspecto psicológico. Acho que não tem a ver com o fato dela ser quem dela ser famosa, dela ser da realeza, entendeu? Acho que aí já é uma coisa dele, entendeu? Eu acho que ela conseguir esse golpe de mestre de casar na realeza, para ele achou lindo de morrer, porque a sensação que eu tive é que ele só se importava com ela. Sim, porque ela foi morar com ele. Era caçula. Entendeu? Que morava com ele. E aí isso é uma coisa que eles nunca falam. Eu também nunca pesquisei porque eu não tenho interesse tão grande assim. Mas a sensação que eu tenho é que ela foi morar com ele e ele morava sozinho. Ele não morava com os 2 filhos. Eu acreditei que os 2 filhos mais velhos moravam com a mãe. E ele devia ser um solteirão que arrumou a Dória do orégano. Orégano picou a mula e ele ficou com a criança. Então tem todo esse lado aí psicológico que a gente poderia analisar se soubesse a história, porque vai que Dória foi o grande amor da vida dele. Entendeu? Exatamente aquela mulher que não valoriza. Uma FDP que roubou as crianças. Isso, tudo nessa família, assim como ela pessoalmente, é tudo muito complicado, tudo muito mal explicado. O natural deles é isso. Por isso que nesse programa tiveram muitas threads de gente falando que eles são tão casca grossa como ela, que eles estão juntos no golpe. Não, que eles fazem isso tudo, faz parte do golpe. E aí, quando ela der o pé na bunda do patetão lá, ai, minha família, eu só parei de falar com vocês por causa dele, porque ele era um marido abusivo. Sim, ele era um marido abusivo. Me obrigou. Ele tinha vergonha do meu lado da família, então ele me fez parar de falar com vocês. Eu até acredito. Acredito que isso possa acontecer. Sempre amei vocês, eu amo minha família, mas ele me abusou, entendeu? Não, mas eu tô te falando porque a discussão foi essa. Foi um programa tão estranho,
E depois o programa estranho fala de Andrew sem falar, arrumaram uma malê de não sei quem que teve uns trololó com ele, né? Deu um tchaca-tchaca na buchaca com ele quando ele tinha 18 anos de idade. E essa Lady Tralalá também não falou nada, ficou no muro com uma perninha de cada lado, né? Uhum. Olha ali. Tava só falando as pedras no caminho do Charles. Eles botaram o Andrew sem fazer a devida conexão. Sabe? É aquela coisa assim, vamos soltar o pombo e deixa que as pessoas façam as conexões, entendeu? Exato. Vamos só citar o nome dele. Então, assim, eu acho que isso prova que tem conexão. Não fizeram no programa, mas tem. Aquela coisa. Eu sei que você sabe que eu sei. Isso. Entendeu? Então fica mais ou menos isso. Agora, foi estranho. Aí pediram assim, vocês não vão fazer um episódio falando... Não, a gente não ia fazer um episódio falando só daquele programa, porque ele foi muito fraco. Se a gente fizesse uma lista tintim por tintim, eu acho que nós duas que falamos pelo cotovelo ia dar 20 minutos. Muito mais. Não teve nada. E aí, isso que eu tô te falando, tinha um monte de gente falando que eles são... Eu não quero usar golpista, porque golpista é uma palavra tão boa e ficou sacaneada, né? Que eles são pilantras, ela é pilantra porque vem do ninho de pilantras, né? Eu perdi o raciocínio. Sim, e todo mundo ficou puto com eles. Porque eles deram a cara a tapa, fizeram uma entrevista que é um negócio vexatório e não falaram nada. Cadê a Dória do orégano? Por onde que ela andou por 10 anos? Não, exato. Enquanto ele estava sozinho com a menina. Esse foi meu ponto. Foto da família junta, todos os irmãos convivendo. Não tem. Então, a mulher tem direito de dizer que ela cresceu. Não, apareceu ela pequena, perto dos irmãos, tá? Isso aí. Mas eu achei o seguinte, foi a mesma coisa que eu falei na época do livro Spare, né? O que sobra. O que sobra agora que é o ingresso do trem fantasma, né? Meu Deus, que isso, que vergonha. Cara, que derrota. Mas olha só, cadê a grande revelação? O livro de Harry poderia ser a coisa medonha que é, desculpa a editora brasileira que pegou, porque pegou no sentido comercial e acredito que vendeu bem no Brasil, não sei, porque eu também não fui atrás dos números, mas o livro é medíocre, né? Na forma que ele conta as coisas. Não se pagou, porque deve ter custado uma fortuna de direitos. Pois é. E aí, cadê? Esse livro, ele seria muito legal se desse duas revelações. Quem é o pai de Harry? Quem é o pai de Harry? Né? E quem matou Diana? Quem matou Diana? Só isso faria o livro virar um big best-seller, de virar filme. Não precisava ser verdade, porque Harry também é bem trabalhado na mentira. Mas se ele falasse, eu acho entre eu vi atrás da porta, minha mãe. Entendeu? Porque assim, não vem me dizer que não se escuta atrás da porta, tá? E se eles próprios não escutam, os empregados escutam. E cada um deles ali, a Kate, o William, o Harry, não, o Charlie, a Camila, eles têm suas próprias equipes. E essas equipes são leais àquela pessoa, entendeu? Então, assim... Se trabalhar nesse palácio deve ser um caroço. Então, assim, se eu trabalho para Harry, tô passando num corredor e escuto alguém falando, não, porque quem matou Diana foi filho. Você acha que eu não vou sair correndo contar pro meu patrão? Olha só, acabei de escutar fulano, não sei o quê. Eu vou dar o nome de todos os santos para também cair. Entendeu? Foi a Sequis que mandou matar Diana. Entendeu? Então, assim, cara, é óbvio que alguém ouviu. Então, isso não tem no livro. Isso não tem.
Entendeu? Então, assim, não, né? Palavras ridículo. ao vento. É engraçado você falar disso, que o nosso próximo assunto é justamente a sombra de Diana nessa coroação. Porque eu fico assim, eu leio, releio, às vezes a pessoa, estou ouvindo um vídeo, a pessoa falou, eu paro, volto e ouço de novo, a pessoa falar, nossa, mas Camila estava chiquérrima nesse vestido de liquidificador verde, né? Porque ela usa uma roupa de liquidificador, não é? Assim, parece uma capa. Capa ela está... Olha, eu amei, ela está elegantérrima. Também. Que ela, Camila, vai me desculpar, ela é poderosa pra caramba, ela é rica pra caramba, mas ela tinha que botar aquele sapatinho de salto e andar de um lado pro outro pra treinar, porque ela anda igual Não, ela com sapatinho, ela me lembra muito as perninhas e o sapatão da Margarida e da Minnie. Já viu né, a reportagem? Eu fiquei entre isso e fazer uma falda. Porque é exatamente isso. É aquela perna fina, não tão fina quanto a Meghan, porque ninguém consegue ganhar da Meghan, né? Não. Inclusive, a gente estava vendo isso essa semana, né? As pernas dela e da Angelina Jolie, que é outra, que só é bonita da cintura para cima, mas a da Meghan ainda consegue ser mais fina que a da Angelina Jolie, né? Então, assim... sinceramente. Então, aí tem aquelas pernas relativamente finas, ou pelo menos não torneadas, até porque já é as pernas de uma senhora, com aquele sapato que parece que é muito grande no pé. Então, fica igualzinha. E ela anda, já andei reparando, eu estava vendo, acho que quando eu vi a entrevista da Anne, que eu botei na TV, e fiquei rodando pela casa, fazendo uma coisa, fazendo outra, e aí começou um outro vídeo, eu deixei rolar. E quando eu cheguei, era essa última celebração que teve na abadia, não sei se foi o dia do Commonwealth, foi uma coisa qualquer, que a Kate estava com um vestido azul de florzinha branca. Sei. E eu voltei para a sala na hora que elas estavam, a procissão estava saindo. E aí saiu o arcebispo, saíram os padres, não sei o que, e vieram eles. E aí a câmera estava filmando assim meio de cima, estava justo assim, Camila andando e Kate andando atrás. A Kate anda muito bem de salto 95, né? Porque os saltos dela são muito finos e muito grandes, né? Porque deve ser salto 15, né? Mais ou menos. Ela costuma andar com salto. Antes ela só andava com a Anabela, que eu amo. Inclusive, também. Eu abri o armário e cheguei à conclusão que eu só tenho Anabela ou tênis. Eu não tenho mais nenhum outro tipo de sapato. Eu tenho poucos Anabelas, eu precisaria ter mais. Mas como também eu quase nem saio, então não tem. E ela, de início ela usava Anabela, e aí ela deu uma revirada de estilo. Dá pra ver claramente que ela deu uma virada de estilo e ela passou a andar. Eu acho que ela, com certeza ela treinou, porque a gente nunca viu nem ela dar um opa. Não, ela anda no paralelepípedo, nega! Que é grávida! Ela baixa! Com a criança no colo! Ai, gente, não, vamos mudar de assunto. Continua. E aí vinha a Kate andando e a Camila andando na frente. Você vê claramente que a Camila tá batendo pé. É aquela pessoa que o salto estraga rápido, né? Porque é aquele teco assim que... né? Parece que vai na raiva. E assim, como é que essa pessoa é mega elegante? Não é. Ela pode ter todo o dinheiro, ela pode ser a pessoa de ouro que todo mundo diz pra gente. A gente tem que acreditar que ela é uma pessoa de ouro. Eu duvido. Porque fazer o que ela fez a vida toda, fazer o que ela fez com a vida dela a vida toda, ela não é uma pessoa de ouro. Mas tudo bem. Tá? Olha só, tá casada com um homem há 20 anos. Era ela que ele queria, ele fez as porra dele, mas não sei o quê. Agora, se dizer que a mulher é mega elegante, não é. Não. E ela não tem um estilista bom. A Lady Ci disse assim, não, ela usa aquelas roupas que é para não marcar o corpo de uma senhora. Olha só, existe cinta, existe dieta, né?
Existe um bom estilista. Você não precisa usar roupa de liquidificador o tempo todo. Né? E aí, por isso que eu tô te falando que toda hora eu pego um post falando, mas se fosse Diana, mas Diana usaria isso assim assado, mas Diana, não sei o quê. Então, até hoje, fazem 20 anos que essa mulher morreu, né? Mais de 20. Mais 25 anos, né? Esse menino enxaqueca tinha 12. A grande questão é que tem 14, ele tinha 12, né? Ela virou mártir, né? Porque até pela forma que ela morreu, uma forma muito estúpida. E sempre vai ficar nessa, se fosse fulana seria diferente. Se fosse fulana ia ser mais bonita. Ela merecia ser a rainha. Inclusive está tendo muitos piquetes lá do tipo, ele não é meu rei, né? Principalmente pelos mais jovens, né? Que estão nessa de novo de trazer à baila a coisa de que a monarquia é inútil. Que é da onde teve aquela pergunta na entrevista para a Anne, você tem medo que a monarquia caia? Então ela falou não. Politicamente falando, que é uma coisa... O que eu entendi, né? Uma coisa que você aí, plebeu, não sabe, né? Que tem muitas coisas por trás lá nos bastidores, é que tem benefício mútuo para todos os lados. Então não vai acabar, né? Um dos benefícios que salta aos olhos é o turismo, né? Não, vai entrar um carrossel de dinheiro agora. Entendeu? A gente não foi, né? Vamos falar a verdade. A gente não foi, que é uma cabeçada. Você viu aquele negócio hoje? Eu te avisei, falei, não vamos, porque pão de forma a gente tem na casa. Aquele sanduichinho de pão de forma. Um vulco para pegar aquele sanduichinho, uma xícara de chá, uma chávena de chá. Não vamos, Vânia. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Passar mal de fome, não. Não, a gente não precisa disso. Né? Não. A gente, né? tá todo mundo indo. Com certeza, assim, eu acho que ele não empolga, tá? Charles não empolga. Nada. Existe uma comparação da quantidade de festas de rua que pediram licença. Que nem bloco de carnaval, tem que pedir licença à prefeitura, né? Uhum. Então, a quantidade de licenças no país, porque a Inglaterra, eu acho que é um pouco maior do que o Rio de Janeiro, senão Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? E no jubileu foram, tipo assim, 10 mil festas. E agora foi, tipo assim, 1.500 no país, sabe? Não sei os números aqui, mas posso achar os números aqui. Uhum. E aí, isso foi uma coisa que impressionou. Porque vai ser feriado. Na segunda-feira. Pelo menos em Londres está muita coisa decorada, porque o grosso dos turistas é Londres, certo, né? E para quem não quer trabalhar, ter um feriado na segunda-feira é ótimo. Parabéns para o rei. Mas, a bem da verdade, muita gente ou é completamente contra a monarquia, por uma série de razões aí, que a gente nem vai entrar agora, porque é política, e monarquia não tem nada a ver com política. Ainda mais essa semana, de jeito nenhum que a gente vai falar disso. Ou as pessoas preferiam que ele descesse o pedestal para deixar o William. Essa que é a grande verdade. Porque ele não tem... Vamos falar bem sério, né? Aqui ninguém é perfeito, obviamente. As pessoas que estão nos vendo agora vão falar, nossa, vai me dizer que vocês duas são perfeitas. Não, a gente não é perfeita, e a gente volta e meia fala aqui dos nossos defeitos mesmo. Mas dentro de uma posição de rei, que é considerada a representação viva de Deus na Terra, tanto que a rainha não precisa fazer salamaleque para o Papa, né? Ele não tem moral. Ponto. Ele não tem moral. Ele não tem. Desculpa, gente. Eu sei que a gente está século XXI, divórcio já é mais do que, né, balela, tudo bem, mas ele não tem moral. O que ele fez
foi grave demais, entendeu? Isso sem contar as outras coisas de mala cheia de dinheiro, né, Moira? Que a gente andou falando em alguns podcasts aí atrás, que ele também está mostrando... fantasia. Entendeu? Não dá, então, assim, não, gente, não dá. Então, ele não tem moral, ele não tem carisma. Não tem. Eu fiquei mega chocada de ver o ex-marido da Camila que vai estar na primeira fila. Eu fiquei chocada com isso. Isso aí a gente tem que ver no ao vivo, porque ele vai estar numa fila mais privilegiada do que Harry. Harry vai estar lá atrás. Quer dizer, ele vai estar com a nobreza, ele vai estar com a baixa nobreza, né, o Harry. Ele não vai estar lá na fileira da família. Então, o Parker Bowles, ele você leu até, né? Assim, você leu já alguma coisa, não, né? Eu acho que meio que ele e Charles meio que competiam por ela. Eu acho que ela já namorava o Parker Bowles, mas ela dava umas piscadas com o príncipe, né? Antes de casar, sim, havia... Porque o Parker Bowles, que era bonito, né, quando jovem, diferente do Charlie, que nunca foi bonito, ele era tremendamente garanhão, né? Ele era conhecidamente aquele cara que passava régua em toda a mulherada. No sentido mesmo de cama, né? Tanto que todo mundo sabe que Camila não era virgem. Por isso também foi uma das coisas que deu aquela barrada da rainha topar ela pro filho, porque não só porque ela era mais velha que ele, mas porque ela não era virgem. Naquela época isso contava. Então havia aquela coisa dele passar a régua nela, e ela também era muito competitiva, né? Ela tinha aquela coisa de você não vai me esnobar. Então, se o Parker Bowles, bonitão, comia todas, mas ainda não tinha comido ela, era uma questão de moral, ela se deixar ser comida, entendeu? Então, sim, havia um triângulo amoroso no pleno sentido da palavra ali, desde antes. Então, já tinha isso, e aí houve esse negócio do casamento, que o Charles se encantou com a mulher, queria casar com a mulher, disseram que não sei o que, né? Não é apropriado, não sei o que, arrumaram uma viagem de marinha para ele. E aí tiraram a Camila com o Parker Bowles do país e deram um trabalho para ele, não sei para onde, e lá eles casaram. Já foram enviados para casar. Sim. Veja bem, não era uma paixão, e aí como um apaixonado se perdeu na vida, ele perdeu a memória, ele sumiu, aí só sobrou isso aqui. Não! Você vai ser enviada para a Patagônia para casar e voltar grávida ou com um filho no colo. E aí ela volta casada, tem os filhos, e aí eles vão a ficar juntos. Sim. O Parker Bowles sabia e dava cobertura para ela. Cara, isso aparece no The Crown. O Charlie ligava para casa dela, né? O marido atendia. Ai, gente, não, é corno mesmo. Gente, olha né? só. Não, e aí esse cara... E aí casou, mega amor. Olha, é o melhor rei que a gente nunca teve, mas, né? Não, gente. Não, essa tem que ser assim, né? Assim, olha, não dá ali. Então, ele não tem carisma, ele não tem moral. E aí, por causa de Harry, mais uma coisa que o Harry sacaneia pro pai, que é o juramento que os duques fariam para ele. Para ele não, para o rei. Para o rei. Os duques viriam, a gente falou isso no último episódio que a gente falou deles, que vem, ajoelha, faz o juramento, vai-te embora, vem o amigo. Por causa de Harry, porque eles estavam com medo de Harry não fazer, ou o Harry provavelmente disse, não vou fazer essa porra porque eu não canto, não faço, não quero, ser bobo, fez xixi cocô. Eles mudaram o protocolo, só William vai fazer. E o juramento agora é público para todo o país fazer, toda a nação. O país não, a nação e as nações amigas, o Commonwealth. Então, olha, ninguém vai fazer. Está todo
todo mundo falando, ninguém vai fazer, eu não vou fazer isso, palhaçada, não vou fazer isso pra Charles, não vou. É mais uma vergonha que ele passa por causa de ser droguinha. O juramento está aí, já foi divulgado para todo mundo decorar e ficar bonitinho. Ninguém vai fazer. Se você pegar alguém, alguma entrevista, alguma poll falando disso, quem vai fazer é o mínimo. É o mínimo. Pra que esse cara vai passar? Só falta ele ser vaiado. Na carruagem de ouro, ele com a véia dele. Eu acho que, como a princesa Anne falou também, quando perguntaram o que você espera do seu irmão como rei, ela falou assim, ele foi a pessoa que mais treinou para o papel na vida, né? Porque tanto que ele é considerado o monarca britânico com mais idade que vai assumir o trono. É uma questão de moral, tudo ali na vida do Charlie. Ele ficar com a Camila, ele casar com a Camila, ele impor que ela seja rainha, entendeu? E não só princesa consorte. Ele ir realmente a rei, né, de fato, com a coroação. Porque ele ficou tanto tempo esperando aquilo, ele foi criado para aquilo, ele não serve para mais nada, né? Mais ou menos como o filho, né, que a gente diz, para que Harry serve, né? A não ser para apertar a mão e cortar faixa. O Charlie tem 3 faculdades, né? É História, Antropologia e Arqueologia. Ele tem 3 faculdades. Não é para nada. Entendeu? Se juntar as 3, não dá para ser caixa do Bradesco. Meu Deus, não é porque ser caixa do Bradesco é tão ruim assim. Coisa que precisa assim, de um nível de educação médio. Eu acredito uma coisa assim, que para ter caixa não precisa de terceiro grau, desculpa. Não, eu acho que precisa. Eu acho que precisa, mas tudo bem. Arqueologia, antropologia, história. Isso só serve para ser professor. Exatamente. É aquela coisa assim. Então, o que ele vai fazer da vida? Se ele fosse não aceitar, né? Porque era o que ele deveria ter feito, já que eu quero o apoio de vocês para casar com a Camila, eu vou abdicar, né? Mas não, ele podia ser tipo assim. Ele podia ser tipo o Papa Emérito, né? Ele podia ser um rei emérito, um conselheiro de William. Eu não sei até que ponto isso seria aceitável, porque é muita humilhação, né? E sempre também houve a disputa entre ele e o Andrew, né? Por várias vezes, e a gente ficou sabendo, houve um certo tentar puxar tapete, quando a mãe ainda estava relativamente bem, para que houvesse algo, até por causa da situação de Camila, que desabonasse o Charles de ser rei quando chegasse a época dele. Porque aí, até então, ele não tinha filho, ou o filho ainda era pequeno, podia acontecer alguma coisa com as crianças, pularia para Andrew, né? Então, assim, gente, ali é tudo tubarão, né, Moira? Vamos combinar, né? Tudo, tubarão, tudo. E é muito triste você viver num local. Vamos falar a palavra família, né? Porque, afinal de contas, eles são uma família, pelo menos todo mundo tem o mesmo sobrenome, que você não confia em ninguém, né? Caraca, muito ruim. Né? Você não pode virar as costas, que ali vai ter alguém enfiando uma faca nas tuas costas. Então, cara. Não, que a meu ver, hoje em dia, enfiaram em Andrew. Porque, veja bem, usaram ele como boi de piranha. Usaram ele como boi de piranha. Ele não é inocente, não é isso que eu tô falando. Não. Mas ele foi o boi de piranha. Sim, ele tá carregando toda a culpa como se só ele tivesse feito aquilo de errado. E todo mundo tá esquecendo o que o outro fez, né? E o que os 2 garotos fizeram também. Porque, olha, o William, é o que eu falo, ele com aquele sorriso, gente, ele é perigoso. O William ali é muito perigoso. Olha só, Vânia, eu acho que ele tem que ser o cara nasceu para ser rei. Exato. Nesse nível de
de cobra. Ele tem que se defender. Ele tem. Então, aí, quando as pessoas comentam assim, tanto nos nossos podcasts quanto nos internacionais, eu não acredito naquele conto de fada entre Kate e William. A gente também não, né, Moira? Mas eles estão muito. Não, eu tô até postando no Twitter uma história, um resumo da história deles, que é bem conto de fadazinho, que eu descobri que uma menina que eu sigo chama Canelle Citatel. Ela fez ela tá fazendo agora, inclusive, dos irmãos. Harry e William, os arranca-rabos, para não acabar para ler tudo uma vez, porque senão fica. Então, eu tô até postando essa história de amor de Catherine e William. Sim, pra mim aquilo é um contrato, tá? Porque não é assim, meu amor. Gente, é pra ser rainha. Não é moleza, não. Não. Isso não é assim, de mal com você, vou pra casa da minha mãe. Não tem isso. Não. Entendeu? Ali, com certeza, já deve ter tido chifre, pelo menos da parte dele. Da parte dela, a gente ainda não descobriu. Talvez ela seja mais discreta, não sei. Mas, até porque se ela trair o William com aquele major, ninguém vai falar mal, né, Moira? O nosso querido espião de Kilt. Não? Mas, Johnny, você já viu O Príncipe que Sobrou para Mim? Todo mundo que tá lendo tá adorando. Tem muita gente dizendo assim que eu tô contando as tretas. Isso, façam isso, leia, porque é muito fofo. E o nosso queridíssimo de saia tá lá. Depois tem uma surpresa. O Kilt faz uma aparição no final, uma aparição surpresa. Exatamente. Por falar em queridão... Qual deles agora? Vamos mudar de alhos a bugalhos, vamos falar do malucão, que agora tem um processo contra o governo americano para que libere os documentos do visto do Harry. Para explicar essa história direito. E a primeira resposta do governo foi: a gente não acha. Estranho, né? A gente não acha esses documentos. Que interessante, né? Sumiram. Que nem os documentos da Dória, dos 10 anos da Dória, sumiram. Sim, sumiu. O gato fez xixi, aí a faxineira jogou fora. O cachorro comeu o dever de casa. O cachorro comeu o dever de casa. Você vê que a vergonheira é sem fim. O cara consegue causar dor de cabeça até para o governo americano, que já é um governo totalmente sem cabeça, porque essa administração é foda. Tá difícil. Caraca, bicho. Você vê que... E as tretas, Vânia, e aí a gente chega no nosso ponto, que é o nosso último assunto do dia, que não quer dizer que ele seja curto, que é o que Harry e Meghan vão fazer para sacanear essa coroação. Porque tudo bem, esse processo não foi por conta dele. Ele dentro e ela fora, né? Porque ela não vai. Fora, né? Tem um aniversário eu fiz uma do caixinha. Inclusive, Ivone, a gente tem que achar uma festa de 4 anos pra ir, que é pra gente ficar igual a ela, né? No domingo. Acho que vai ter aqui no prédio, vou te mandar o convite. Opa, beleza. Assim, eu abri uma caixinha de perguntas nos stories perguntando: e aí, vai ter treta? Todo mundo respondeu que vai, né? Que vai ter treta. Tem gente querendo ver o Parker Bowles lá, né? Cara de cu que ele vai ficar lá. Meghan, se os canais realmente fizerem o embargo que prometeram hoje, eu não vi nada dela. Na verdade, vi sim. Uma coisa de um jornal americano dizendo que as fotos de aniversário da Charlotte são parecidas com ela, com a Meghan. Onde, gente? Hein? E aí, os jornais ingleses, eu não sei se realmente estão fazendo o embargo, que eles prometeram fazer um embargo nessa semana. Não falar de Harry e Meghan de maneira nenhuma, para não sacanear, tirar o brilho. Inclusive, é dito que ela não foi no Met Gala porque ela não queria ofuscar a coroação. Não, isso aí já foi provado que ela não recebeu o convite.
né? Nunca recebeu, assim, né? Nunca. Assim como o jornal Telegraph já veio a público dizendo que realmente não tem a cópia da carta entre Meghan e o rei Charles. Que aquilo Porque essa ali carta não existe. não existe, exatamente. E ela não vai porque ela foi barrada. Porque, gente, não tem condição de perder o sanduíche de pão puma. As fotos estão lá, entendeu? As fotos não estão no bolo da vózira do menino de 4 anos. As fotos estão no sanduíche de pão puma. Entendeu? Caraca, ela não vai porque ela não pôde. Entendeu? E caraca. aí o papo saiu um blind item dizendo que ela está convencendo ele de não ir. Que eles vão conseguir causar um estrago maior se ele não aparecer. Será? Mas também existe a possibilidade dele ir porque ele está recebendo dinheiro extra, né? Porque como o objetivo do casal é sempre ter o dinheiro, e a gente sabe que o Charlie continua mandando alguma coisa para ele, esse papo de que cortou de vez, não cortou, né? Se ele realmente fosse fazer o que era para fazer, né? Já que são duas pessoas que execram tanto a monarquia, chama todo mundo de escravocrata e isso e aquilo, é racista e tudo mais, além de tirar o dinheiro, ele já teria tirado o título de duque do filho. Mas ele não quer. Existem parlamentares, existem conselheiros que já falaram que ele deveria tirar e ele não quer. Porque aquela coisa, né? Afinal de contas, é meu filho. Olha que vergonha, gente, né? Eu acho que pois é, eu acho que ele deve estar achando assim que é vergonha para ele. Dizem que o Charles é narcisista, assim como dizem que Meghan é narcisista. Ele para mim ele é um mas um bobão, sabe? Você acha que o Harry vai assim, de mão abanando, só porque eu ainda quero manter a boa comunicação com a minha família? Não, gente, ele vai porque ele está recebendo dinheiro extra, entendeu? Sim. E provavelmente, para fazer o salamaleque para o pai, ele deve ter pedido não sei quantos milhões. E aí o pai veio com aquela de eu não sou banco, caixa eletrônico, entendeu? Então, assim, para você vir, eu pago X. Para fazer salamaleque, eu pagaria 2X. Eu não vou pagar. Fica só com X, então, entendeu? Gente, né? No grosso, o povo tá querendo uma treta, sabe? Uma humilhação daquelas brabas, sabe? Que fica todo mundo quer sem que aconteça alguma coisa de última hora. Eu já ficaria feliz com um tomate podre na Camila. Eu já ficaria feliz. Tá? Então, eu acho que o perigo tá assim, Harry. Harry tem que ter uma babá com ele, porque levantar e gritar no meio da cerimônia, alguma merda ele vai fazer. Eu acho, tá? Você acha que ele vai entrar e sair de cabeça baixa? Não sei. Naquele vídeo que ele postou quando ele estava indo embora da Inglaterra, né? Que ele falou, finalmente estou livre, né? Fizeram o zoom no rosto dele, no vídeo, e viram que o olho dele estava dilatado. Ou seja, ele já estava chapado quando saiu de casa para ir para os Estados Unidos. Eu acredito que tem que vigiar para ele não estar chapado nesse dia. Ou pelo menos chapado o suficiente para lembrar de fazer o levanta e senta da cadeira, né? A dança da cadeira, sem fazer vergonha. Porque eu não sei, eu não torço pela treta, assim, que aconteça alguma coisa, por causa da tradição. Eu sou uma pessoa que eu gosto dessa coisa da monarquia, da tradição, da carruagem, do beijinho de Miss Brasil, entendeu? Aquele tchauzinho assim. Eu gosto, gente. Por isso, no caso, assim, agora, obviamente que se tiver uma derrapada, a gente vai usar isso contra eles, né, amor? A gente vai nossa live vai ser uma munição boa, né? A gente vai... Exatamente. E aí, olha só, que Meghan vai soltar umas fotos dessas crianças, como é que é? Invisibete e o Art Ixi, não tô sabendo disso, não. Esses apelidos assim, não.
Todo dia, toda hora eu me esqueço o nome desse menino. É porque ela prende essas crianças, né, que Moira diz que não existem, a 7 chaves, e ela só mostra em momentos benéficos a ela. Então, assim, a gente ficou meses sem ver a cara dessa criança, principalmente da segunda, né, que a gente ficou, existe ou não existe, é ou não um boneco, quando de repente brotou aquela foto daquela menininha sentada na grama, né? Aí sumiu. Apareceu depois outras fotos e vídeos no Netflix, entendeu? Sumiu de novo. A maioria são fotos e quando tem interação, as crianças têm uma interação realmente esquisita com eles. Estranha. Elas estão sempre de lado, de costa. Criança vem correndo e abraça a mãe. Ou nunca é assim. Tem uma coisa que me marcou bastante, que eles estão numa varanda, assim, e o Harry tá mexendo num passarinho, e o menino fala alguma coisa, vambora, que tá chato, esse passarinho tá chato. E aí ela ri do Harry, assim, tá vendo, meu filho? O que seu pai faz é sempre chato, já é uma sacanagem, assim, né, da criança com o pai, assim. Você vê que o garoto não tem uma interação, assim, fina com eles. Eu sou implicante com ela, porque eu acho que ela é treteira, mas esse negócio de criança é muito óbvio, assim, mesmo Kate, que é uma pessoa que obviamente não cuida daquelas crianças o tempo todo, tem aquela babá que tem doutorado e depois deve ter um time de babás para babar. Sim, uma babá para cada criança. Você vê que as crianças têm uma interação com ela quando eles saem. Daqui teve uma hora que uma coisa muito fofa que a Charlotte faz uma pirraça danada perto de um helicóptero. É muito fofo aquele vídeo, até porque uma pirracinha assim, menininha mesmo, assim, batendo o pezinho. Ela abaixa e fala com a menina. Se ela não tivesse o contato com a criança, ela podia falar o que ela quisesse ali, que a criança ia continuar sapateando. Não, e outras coisas também. E com medo é insuportável. Uma outra coisa também que você vê que é uma criança acostumada com os pais é que quando eles eram menorzinhos, eles pediam o colo especificamente. Então, assim, tem vídeos, principalmente da primeira viagem do George, né? Que ele tá no colo da mãe e ele pede o colo do pai. E o William pega, assim, no pé da escada do avião, né? Inclusive, repetiu esses dias aí para mim no Instagram, nem sei porquê. Então, as crianças não são totalmente estranhas aos pais. Nem que seja assim, eu vou lá dar o beijinho de boa noite. E fico 5 minutinhos e leio um livrinho de história. Mas eles fazem alguma coisa, entendeu? As crianças reconhecem eles como os pais, né? Mas no caso realmente da Meghan e do Harry, a gente não vê, a gente só vê aquela criança querendo correr para longe, né? E umas coisas estranhas. Por que toda foto da criança tem que ser mexida no Photoshop? Tem sempre uma mão a mais, um dedo a menos, uma mão branca, um pé que não tem. A bochecha cortada, né? A bochecha cortada. É uma coisa assim meio estranha. Né? Sempre tem Photoshop. Que os filhos dela são, a gente tira 95 fotos por minuto. Tudo que a criança faz, a gente tira foto. Ai, que bonitinho, ai, que bonitinho, ai, que bonitinho. Tem criança que vê o telefone, vê uma máquina, já vira de costas, não aguenta mais os pais tirando foto. E, no entanto, toda foto da Ribeira é uma foto trabalhada. Por causa de que isso? Você acha que ela não ia levar essa criança para o aniversário da criança de Katy Perry, se essa criança existisse? Claro que ia. As crianças... tem treta aí, tá? E aí foi o que eu falei. Vamos encerrar com uma treta, né? Eu tava conversando essa semana no Instagram, que é assim, olha, isso vai ser uma implosão na família real. Eu não sei como eles vão resolver isso. Eu acho que o Charles vai ter que sair e vai ter que abrir para o William. Por que a família real guardou esse segredo desse casal treteiro? Porque essas crianças, se essas crianças existem, essa mulher não ficou grávida. Tem uma treta aí. Por que aquele anúncio
não é assinado por médicos? Por que essa certidão de nascimento foi mexida várias vezes? Por quê? Porque ninguém nunca explicou. Se isso um dia vazar, por essa treta, que seja pior que a gente imagina, que seja essas crianças não existem. Uhum. Essa menina, eu tenho quase certeza que não. O menino pode ser que com certeza são de engenharia genética. Isso eu não tenho a menor dúvida. Que pelo menos foi in vitro e teve engenharia genética ali. Por que não contou no início? Eu não sabia. Por que na hora que você descobriu The Firm, você não avisou? Você engoliu a mentira e você legitimou a mentira, deixando essas crianças na linha de sucessão. Então, a culpa é sua. A mentira é sua. Como é que eles vão se livrar disso, Ivone? O negócio vai ficar feio, né? Então, aí, a credibilidade da família real vai cair mais ainda, né? Aqueles que já não apoiam a monarquia vão fazer uma revolução nas ruas. E olha que, não esqueçamos que os hooligans vêm de lá, então eles sabem quebrar o pau, né? Uhum. E vai estourar na mão dos próximos, né? Esse que é o ponto. Porque se o Charles ainda estiver vivo, o que ele vai fazer? Vai renunciar? Vai se esconder em Balmoral? De qualquer forma, vai ter que ter um outro para segurar o BO, entendeu? Assim como fritaram ele, vão ter que fritar alguém. Porque se deixar essa merda borbulhando, vai todo mundo. Eu acho que é o que eu venho falando. O Harry tinha todo o motivo, o prazer, né? De sair da família real, assim, no sentido de não ser um Royal Senior. Não quero trabalhar, vou para outro país, não quero sair daqui, porque foi aqui que mataram minha mãe, né? Já que ele também usa essa sombra, né? Ele não deixa morrer a coisa da mãe, né? Então, fosse viver dos próprios recursos mesmo, tá? Ele é só o príncipe Harry, ele não é mais o duque de Sussex. Deixa o pessoal do condado de Sussex ter outro duque, né, que preste atenção e que valorize o trabalho deles. Ele ia sair por cima, entendeu? Sempre ia ter aquele mistério. Nossa, o que levou esse rapaz a abandonar? O que de podre tem na família real? E talvez daqui a algumas décadas a gente descobrisse num livro, num filme, em alguma coisa, ele ia sair como herói. Aquele que self-made, né? Mas não, ele enfiou os pés pelas mãos, fez tudo errado, jogou um monte de merda no ventilador, sempre visando dinheiro, do tipo, quero meu Pix, como você diz. Não, né? Vou te falar, não tem nada que abone o que ele fez. Nada. E ele coisa... O William também essa coisa... Exato. Ele age como se só ele tivesse perdido, né? Fosse filho único. E a coisa da barriga de aluguel, né? Que a gente acha que teve, pelo menos eu acho que as duas crianças existem, mas são de engenharia genética e de barriga de aluguel. Se ele tivesse saído de boa como saiu, ele podia ter dito, olha, a minha esposa não pode engravidar, os filhos são nossos, mais de uma barriga de aluguel, pronto, acabou, foda-se. Ele mentiu isso, cara. Falava isso e as crianças não entravam na linha de sucessão. Exato. Ela, de qualquer maneira, garantiria a pensão, um caso de divórcio, porque os filhos são dele, né? Sim. Mas, assim, tem que entrar na linhagem real, tem que receber os princesos, o título de princesos, tem que isso, tem que aquilo, em cima de mentira. Pode ser realmente uma coisa de Charles, né? De não querer deixar Pode ser, a megalomania, exatamente, a megalomania dele de, além do William, além dos 3 netos, ter mais 2 netos para garantir que o Andrew nunca venha, porque aquilo ali é ódio mortal de irmãos, amor. É ódio mortal, né? Por que ele tirou o cara lá da casa? Tem alguma explicação? Tá, eu não tô aqui defendendo o Andrew, não. Ué, ele disse que não ia sair, mas não teve o despejo, entendeu?
Ah, você fica aqui nessa casa menor. Ah, por quê? Porque você mora sozinho com a mulher, não precisa de casa grande. Tá, tem 1001 razões válidas, mas é tudo feito de uma maneira feia, entendeu? De uma maneira vingativa. É o que eu tô Isso, vou te falando. falar, né? É a adaga nas Que coisa de costas. criança. Entendeu? Exato, foi levando. Não tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que eu não vou lembrar o nome. Eu acho que o nome é Nicô. De dois amigos que tem um jogo de que nicou e não nicou, que eles. Um disse que nicou e o outro disse que não nicou. Eu nunca entendi muito bem esse jogo. Por favor, se alguém consegue entender, talvez seja uma coisa do Rio Grande do Sul, me explique. Que eles levam isso para a vida. Eles viram inimigos mortais e um sempre gritando nicou e o outro gritando não nicou. É Charles com Andrew. Nicou e não nicou. Então agora eu sou rei, o que eu falar é lei. Você vai aturar. Exato. Então, assim, então eu vou tirar tua casa, eu vou tirar tua pensão, eu vou tirar teu trabalho, eu vou, sei lá, o que eu vou tirar seu? O que mais eu posso tirar seu? Não tirou o condado de York porque isso era coisa da mãe, né? E a mãe nunca tiraria, né? Então, assim, cara, aquilo ali é feio, né? Olha, quando a gente não entendia essas coisas, eu era mais feliz, amor. Eu comecei a me misturar com você, fiquei descobrindo os podres. A ignorância é uma bênção. A ignorância é uma bênção. Então, olha só, a gente vai acabar nessa nota de quanta coisa feia o Charles está carregando nas costas. Tá. Começando esse reinado. Exatamente. E aí agora, no sábado, que horas começa, Moira, para quem quiser assistir? Começa você que tá por dentro. Às 11 horas da manhã. Na verdade, o procedimento começa antes, mas o lance na abadia começa às 7 da manhã. Do nosso horário, tá, gente? Do nosso horário. Deles é 11 da manhã. Então, eu sempre acordo cedo, então assim que eu conseguir tomar um café, eu já vou ligar e vou começar a fazer stories. Eu vou, assim, não vou fazer story que nem a Moira, porque a Moira é a rainha dos stories, ela fez curso de stories, eu não sei fazer igual dela, mas eu compartilho. Mas eu vou botar o meu despertador também bem cedinho para poder assistir. Tanto no YouTube quanto na televisão. Porque eu acredito que deve passar na Globo News, em algum canal aqui no Brasil, né? Então, no YouTube vai passar direto. Vai. Então, se você tiver também, procura a gente no Instagram. Eu não vou nem abrir o Facebook, porque eu não abro o Facebook no celular, mas só aqui. Não. Então, no Instagram, você encontra a gente lá e a gente fica batendo papo durante. Isso. A gente vai bater papo, a gente vai fazer uns mini stories, né? Ela lá, eu cá, né? Isso. Falando algumas coisas e fazendo anotações. Porque aí no mesmo primeiro que achar o Major Johnny ganha o chiclete. Eu já sei. Você tem um paro desgraçado pra esse cara da saia. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Legal, né? Agora, se você puder, a gente gostaria que você curtisse nas redes sociais, compartilhasse com seus amigos e venha comentar conosco. Pode sugerir novos temas, pode contar aquelas fofoquinhas no mundo literário que a gente dá uma pesquisada, com ou sem fonte. E a gente quer falar muito mais. Tem muitos assuntos ainda para ver. Obrigada por ter nos escutado hoje e até o próximo episódio.